Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez. Irmãos e irmãs, depois de 9 dias preparatórios durante a novena para o dia do nosso padroeiro, enfim chegou o dia em que nós prestamos as nossas honras a São Vicente de Paulo. E quem diria que mesmo dentro dessa pandemia, durante um período de quarentena, conseguiríamos nos reunir, nos congregar presencialmente para celebrarmos o nosso padroeiro. E num espaço tão amplo, tão aberto, onde nós, apesar de estava com distanciamento, o pessoal caçou uma sombra aí, mas hoje está valendo, né? Só hoje. Eu entendo. Mas, apesar de tudo isso, é bom que nos congreguemos e nos reunamos para celebrarmos São Vicente de Paulo. Até a nossa vizinha, né? Tá aí, botou a cadeirinha lá do outro lado da calçada. Isso aí, vamos participar da missa juntos. Irmãos e irmãs, ao longo dos 9 dias da novena, meditamos, por meio das pregações do Padre Adriano, acerca de São Vicente de Paulo como o patrono de todas as obras de caridade. E que providência divina as leituras de hoje. Prestamos atenção, todos ouvimos com o coração focado no que o Senhor nos disse. Hoje, as leituras, a palavra de Deus veio exatamente ressaltar a questão da caridade, das obras de misericórdia, de fazer o bem ao próximo. Enfim, não poderia haver outras leituras senão essas. Desde sempre, nosso Senhor quis que no dia de hoje ouvíssemos essa palavra dele no dia de São Vicente de Paulo. E na primeira leitura de hoje, retirado do livro do profeta Isaías, ouvimos o pessoal desmarcou aqui. Pode deixar, já estou com a minha cola. Ouvimos exatamente um relato do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, em que há muita semelhança com Mateus 25. A primeira leitura de hoje fala exatamente das obras de misericórdia, mas isso ainda no Antigo Testamento. Nosso Senhor, apenas no Novo Testamento, nos Evangelhos, é que fala das obras de misericórdia. Contudo, como que uma antecipação, o profeta Isaías já exaltava, já pregava para o seu povo, para que eles também praticassem tais atos. Ouvimos, quando encontrares um nu, cobre-o, e não despreza a tua carne. Essa passagem faz lembrar: quem estiver sem roupa, dá tu a tua veste, a obra de misericórdia. Quem tem fome, então que também a gente, cada um de nós, dê pão a quem tem fome, dê água, dê a quem tem sede. Enfim, nós conhecemos o relato do Novo Testamento. É como que Jesus, ele tivesse ouvido, lido e até mesmo proclamado nas sinagogas por onde ele passou essa leitura do Antigo Testamento, para que depois, lá em Mateus 25, ele também proclamasse a sua palavra. E o que foi que São Vicente de Paulo viveu, senão na sua própria carne, essas obras de misericórdia? Dar pão a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede,
visitar os presos e os enfermos, acolher os peregrinos. São as obras de misericórdia que São Vicente viveu. Não tem mistério, não tem mágica, não tem nada de diferente. O que às vezes nos falta é uma determinação, é uma vontade, é uma convicção. Tenho certeza que a graça de Deus não falta a cada um de nós, para que também nós vivamos estas obras de misericórdia. E é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus percorrendo todas as cidades e todos os povoados. É como que uma imagem de que aonde ele precisava passar, ele passou. Aonde ele deveria ir, ele foi. Não faltou a ninguém a visita de nosso Senhor, não faltou a ninguém a ação de nosso Senhor, não faltou a ninguém a palavra de nosso Senhor. E no Evangelho de hoje, visitando todas as cidades e povoados, ele encontra essa multidão que está como que ovelhas sem pastor. E diz essa frase muito conhecida para nós, sobretudo essa paróquia com a paróquia missionária. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pois é, que messe é essa que nosso Senhor fala? Aí até a bateria, opa! Que messe é essa que nosso Senhor fala, senão a messe daqueles mais necessitados? Senão a messe daqueles que precisam? Não é por acaso, irmãos e irmãs, que a devoção a São Vicente de Paulo chegou a esta paróquia há muitos anos atrás, e que nós aqui crescemos, vivemos, talvez até morreremos aqui para cultuar este padroeiro e não outro. Aqui não é a paróquia de Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresinha, é a paróquia de São Vicente de Paulo. Deus tem um motivo para isso. Será que nós conseguimos compreender qual o motivo? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Como que está São Vicente? Como que está o nosso distrito? Será que todo mundo está numa condição mínima, justa, razoável? Ou será que muita gente está precisando da graça de Deus? Ou será que muita gente está precisando ser receptor dessas obras de misericórdia? Ou será que muita gente está precisando do nosso trabalho, do nosso ofício em favor do nosso próximo, do nosso irmão? Com certeza, nós já sabemos a resposta. E é por isso que, na segunda leitura, São Paulo vai dizer exatamente como que não compreendendo o porquê que ele foi escolhido por Deus. Poderíamos nós também nos questionar, mas Senhor, por que eu? Porque eu tenho que agir também dessa forma, já que eu sou paroquiano de uma paróquia de São Vicente de Paulo, aqui nesse distrito. Será que não poderia outra pessoa ser esse trabalhador da messe do Senhor? Não, irmãos e irmãs. A segunda leitura exatamente falava que Deus escolhe para o mundo aqueles que o mundo considera como fraco. Às vezes a gente não percebe muito bem a leitura, mas Deus escolhe, não são os fracos. Deus escolhe para a sua messe aqueles que o mundo considera como fraco. Mas nós não somos fracos para o Senhor. Nós somos humildes. Nós reconhecemos o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Porém, para o mundo nós somos fracos. Para o mundo, somos aquele fermento que coloca assim na massa. O que é aquilo? Mas vai olhar a massa no dia seguinte. Ninguém nem vê o fermento misturado na massa. Mas vai olhar a massa no dia seguinte. Nós somos esses, os trabalhadores da messe do Senhor. Falando de messe, vocês sabem melhor do que eu, é esse terreno pronto para o cultivo, é esse terreno já prestes a dar o seu fruto, pronto para a colheita. E ao longo desses dias em que preparávamos aqui o terreno para que essa missa acontecesse, eu lembrava um pouco disso, né? Que trabalho que dá para limpar um terreno.
Aqui a gente só limpou, né? Assim, a gente não vai plantar nada. Não, não agora, né? O padre, quem sabe depois, ele tem a ideia de plantar um negocinho aí. Mas a gente aqui só limpou. E olha, foi aí pelo menos uns 15 dias para limpar com a ajuda de máquina. Imagine se fossem apenas os homens. Por que eu estou dizendo isso? A messe do Senhor precisa de trabalhadores já para a colheita. Já supõe o terreno limpo, preparado, semeado, crescido, para depois estar pronto para a colheita. É por isso que aquelas ovelhas estavam tristes e abatidas, como que sem um pastor. Porque exige, o trabalho é árduo, é difícil, é cansativo. Não temos dúvidas disso. Os membros das pastorais e movimentos aí, ó, pastoral social sobretudo, quando a gente fala de obras de misericórdia, é difícil, é sim. Mas nós sabemos qual é a recompensa que Deus nos promete. Nós sabemos o que esperar desse que nos chamou para sermos trabalhadores da sua messe. Não tenhamos medo. Não fiquemos, não soframos por antecipação. Antes mesmo de começar a trabalhar, mas vai dar trabalho. Mas eu já estou cansado. Mas... Esses dias foram cansativos, não foram? Pessoal aí, ó. Esses dias foram cansativos, sobretudo de ontem para hoje. O pessoal do Pastoral Familiar, o Grupo São Rafael, né? O pessoal da banda, da comunicação, que teve que trazer tudo de lá de cima para cá, os mestres para organizar aqui também. É cansativo. Contudo, somos os trabalhadores da messe do Senhor. Somos esses que o Senhor nos chama, não apenas para isso. Isso aqui é para honrá-lo, é para adorá-lo, mas ele quer, sobretudo, a nossa ação no meio desse mundo, para aqueles que mais necessitam, para que nós possamos, sim, fazer a diferença. E é por isso que no Salmo de hoje, nós ouvimos: feliz o homem caridoso e prestativo, ele reparte com os pobres os seus bens e permanece para sempre o bem que fez. E até fala ainda de que aquele que faz o bem ao próximo tem as suas trevas iluminadas pela luz. Brilha na luz ali em meio às trevas do mundo. Que alegria seria para cada um de nós não apenas termos as trevas do nosso coração iluminadas, mas também sermos nós luz para o mundo. Sal da terra e luz do mundo. Isso é possível por uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo bem complicada, que é a caridade. A caridade é esse amor emanado do coração de Deus, irradiado por mim, por cada um de nós, em favor do meu próximo, do meu irmão. Ninguém é tão rico que não possa receber nada de alguém, e ninguém é tão pobre que não possa oferecer algo a alguém. Às vezes a gente pensa assim: Senhor, mas por que eu? Por que a mim? O Senhor me chama a exercer esta caridade como nosso padroeiro, como São Vicente e Paulo, aqui no nosso distrito, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho posses, eu não tenho terras, eu não tenho gado, plantas, frutas, enfim, o que eu posso ofertar? A gente sabe que a gente pode ofertar. Cada um sabe. Nem que seja aquela xícara de arroz. Aqui, apesar de que arroz está bem caro, né? Mas eu estou vendo que eu falei do arroz, vocês não... Enfim, Então, vamos dar um exemplo? Nem que seja aquela xícara de açúcar. Está menos caro. Pois é, nós sabemos. Não precisa. Às vezes, e sobretudo os jovens sabem disso, né? Jovens que nunca têm dinheiro, né? Os pais e mães sabem muito bem disso. Jovens nunca têm dinheiro. Mas se eles botarem a mão na consciência, e nós adultos também, sempre tem um dinheirinho que eu gasto com algo supérfluo, com algo desnecessário. Por que a gente não dedica, sei lá, uma vez ao mês, uma vez na semana,
aquele dinheirinho com algo desnecessário para fazer caridade, para doar uma quentinha para quem está na rua, para comprar um mantimento para distribuir na cesta básica, enfim. E até mesmo outras iniciativas que nós não precisamos nem ir buscar, mas que o próprio Senhor providencia e permite e quer que nós aproveitamos dessa oportunidade para agir. Às vezes alguém bate na nossa porta, às vezes a gente vindo para a igreja, a gente encontra alguém na rua. Que alegria seria se a nossa paróquia fosse uma paróquia vicentina, estritamente falando. Na nossa paróquia, é muito forte a adoração na festa do divino. E, de fato, o divino tem que ser adorado. Contudo, o nosso padroeiro é São Vicente de Paulo. E ele deve ser honrado e cultuado como tal. Como falei, não é à toa que ele chegou a São Vicente e foi colocado aqui como nosso padroeiro. Que alegria seria se cada um de nós encarnasse na nossa própria vida, na nossa forma de pensar e de agir, aquilo que este santo homem viveu na sua época, ali no século XV para XVI. Que alegria seríamos nós dividirmos as nossas preocupações sociais, as nossas iniciativas em favor do próximo, dividíssemos entre nós, irmãos e irmãs, e não deixar ninguém desalentado. Não deixar ninguém à margem do nosso distrito. Que alegria seria se soubéssemos que nossa paróquia, que o nosso distrito de São Vicente não tem um pobre miserável. Porque foi isso que São Vicente, em sua época, fez. Em sua época, e é o que mais me chama a atenção, toda essa iniciativa caritativa que partiu dele aconteceu por inspiração de Deus, mas, sobretudo, após o seu período de escravidão. Imaginemos cada um de nós, se hoje nós fôssemos escravizados, e somos, hein? Não no sentido estrito da palavra, mas somos escravizados pela TV, pelo celular, pela sociedade, pelo racismo, enfim, somos escravizados. Mas imaginemos se nós fôssemos escravizados hoje. Qual seria a nossa condição? É de alguém que consegue ofertar ou de alguém que está precisando de uma ajuda? Agora imaginemos se não houvesse uma pessoa que nos ajudasse. São Vicente, após 2 anos de escravidão, o patrão do seu filho começou com toda essa obra de caridade que nós bem ouvimos ao longo dos 9 dias pela boca do Padre Adriano. Da obra das crianças abandonadas até hospital, até congregação religiosa, enfim. Foi um homem que estava para além do seu tempo. Foi um homem que não ficou satisfeito com a condição social que estava vivendo. Mas foi um homem que entendeu que Deus o chamava para algo mais, para um projeto maior. E que ele seria apenas um instrumento. E que até hoje, quase 500 anos depois, a sua obra continua e nós continuamos honrando o seu santo ofício de pastor e grande administrador e patrono de todas as obras de caridade. Por fim, gostaria de encerrar esta homilia, até porque a ideia é ser breve, vocês estão pegando sol, né? O pessoal já foi para baixo das árvores. Contando um breve testemunho. Em 2015, do dia 1º ao dia 15 de setembro, eu tive a graça e a oportunidade de fazer uma viagem à Europa. Naquele ano, eu fui a Paris, a cidade de São Vicente de Paulo. E no último dia, no dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores, antes de regressar ao Brasil,
fui visitar a famosa Capela da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças, lá em Paris mesmo. Talvez é a segunda igreja mais famosa de Paris, só perde para a Catedral de Notre-Dame. E ao sair da capelinha da Medalha Milagrosa, eu tentei resgatar na memória, mas eu não me recordo. Eu ia para um outro ponto turístico, né? Um ponto turístico, e sem perceber, andando pela calçada, do lado esquerdo eu vi uma plaquinha dourada, com umas letras pretas, dizendo Igreja São Vicente de Paulo. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, uma igreja aqui? Mas nem parece, no meio dessas lojas aqui. E entrei. Ao entrar, me deparo com a igreja onde está o corpo incorrupto de São Vicente de Paulo. Naquela capela anterior da Medalha Milagrosa está o coração de São Vicente de Paulo. Mas é nessa igreja de São Vicente de Paulo que está o seu corpo. E ali, sem saber, me coloquei de joelhos, rezei. No final, assim, né, próximo ao altar, é aqueles altares antigos, góticos, então construídos em 4 andares, e tem uma escadinha, assim, né, do lado, até em formato meio giratório, em que você sobe e fica de pertinho do corpo de São Vicente. É protegido por uma doma, né, de vidro, tem uma proteção, e ali você consegue ver, face a face, São Vicente de Paulo. E quem diria, depois de quase 500 anos, o corpo dele permanece intacto. Até a barbinha dele, né? Aqui ele está mais jovem, mas nas imagens de São Vicente, normalmente ele é um pouquinho mais velho. Até a barbinha dele, assim, feita, né? Feita, assim, como se fosse assim, vai ficar para a eternidade. Até isso. E por que eu estou falando isso? É Deus quem conduz a nossa vida. É Deus quem conduz os nossos passos. É feliz quem respeita o Senhor. Rezamos isso no refrão do Salmo responsorial de hoje. Que respeitemos, irmãos e irmãs, aonde Deus está nos levando. Que saibamos fazer a vontade do Senhor. Se Ele nos conduzir à assistência de um pobre no nosso distrito, não vamos ter medo, não. Vamos lá, vamos ajudar. Outro dia, assim, até doeu um pouquinho o coração, mas, enfim. Fui aqui no mercado fazer compras, até Isaías estava ali, né? A gente encontrou ali. Aí, ao carregar o carro com as compras, aquele rapaz que passa aqui, eu acho que ele é meio perturbado, né, mentalmente. Ah, tem um dinheiro. Eu falei, só um instantinho, deixa eu acabar de botar as compras aqui no carro. E ia colocando as compras e no final eu falei, toma aqui, dei um dinheirinho para ele. Eu falei, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, para comprar álcool. Eu quase peguei o dinheiro de volta. Falei, me dá esse negócio ali de novo. Mas caridade é caridade. A gente faz. Claro, se eu tivesse perguntado antes, eu não ia dar, mas a gente faz. A gente faz o bem sem olhar quem. Mas não tenhamos medo de fazer caridade. Por mais que seja custoso, e até mesmo, às vezes, a gente pensa assim, mas o que ele vai fazer com isso? Não compete a nós. Deus vai julgar no final dos tempos a atitude de cada um. Compete a nós o quê? Ajudar. Compete a nós realizar a obra de Deus. Compete a nós, que somos os trabalhadores da sua messe, fazer o bem ao próximo. Não deixar ninguém sofrer, padecer e até mesmo, muito menos isso, ser miserável. A gente andando nos bairros, nas ruas, né, nos bairros daqui do nosso distrito, a gente sabe aquelas casinhas que são mais paupérrimas, né? Então, deixemos nós sermos conduzidos por Deus, deixemos nós sermos conduzidos por esse espírito apostólico, caritativo, de pastor que foi São Vicente de Paulo. Possamos cada um de nós, ao encerrarmos o dia de hoje, o dia do nosso padroeiro, crescer em nosso coração a convicção e o desejo em servir o meu irmão, como se fosse não apenas eu, mas o próprio Senhor. Eu aposto que São Vicente de Paulo tinha em seu coração esse desejo de servir ao próximo
porque ele via Jesus no próximo. É por isso que ele recolhia aquelas crianças, é por isso que ele ajudava aqueles enfermos, é por isso que ele congregava aquelas vocações para a messe do Senhor. E nós, ao final desse dia, possamos, de fato, sermos verdadeiros vicentinos, seguindo o exemplo do nosso padroeiro. Feliz o homem caridoso e prestativo. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez.